Então, assim, né? Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los, né, que amanhã nós teremos nossa aula sobre o Setembro Amarelo, certo? Nosso café, então não esqueça de tomar café na aula. É verdade. Vou fazer Vocês um brownie. Né? Ah, sei lá, eu acordo mais cedo, professora, tomo café antes. Traz pelo menos só o café para a gente tomar, ou chá, um suco, o que vocês preferirem, para a gente ter esse momento aí de troca, né? De conversa e tudo mais. E aí seria isso, basicamente, só para lembrar vocês, né? Aí vamos tentar todo mundo ligar a câmera, né? Seria muito bom, sabe? Porque eu gosto muito de ver vocês, assim. Pois é, eu sinto uma saudade de ver o rosto das pessoas. Oi. Eu vi um vídeo que o professor tinha mais de 26 alunos, pelo que eu contei, né? Sabe quantos abriram a câmera quando ele pediu? Nenhum. Nem. Isso que é ver, né? Tadinho do professor, ele tava com filho, né? Tudo. Tá fazendo esforço e ninguém abriu a câmera pra ele, né? É bem chato isso. Mas acontece de vez em quando. Mas faz parte. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, então, do maglev, né? Que recebe esse nome, então, porque é um trem de levitação magnética, tá? Então, ou em inglês, Magnetic Levitation Transport. Ele é um transporte, então, coletivo, tá? Alemanha, China, Japão, entre outros países, possuem um maglev para levar pessoas, transporte mesmo de pessoas. No Brasil, a gente vai ver que tem um maglev, está terminando aí, parece a construção e tal, mas não serve para transporte coletivo, é para estudo. A gente vai entender um pouquinho por quê. E, basicamente, então, seria uma ideia, assim, que você pode levar em consideração, tipo, próximo para o transporte coletivo, né? Você tem metrô, que custa lá um preço muito alto para construção, em lugares, obviamente, né, muito populosos. São Paulo tem, por exemplo, né? E aí a gente vai ter, então, esse maglev como se fosse uma possibilidade em relação ao metrô, tá? É um negócio que rola mais ou menos desse sentido. Tem alguém falando? Tô travada? Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Ah, tá, beleza. Show de bola. Então, é isso. A diferença, então, entre um metrô e o maglev, né? Seria que ele não utiliza nem eixo, nem roda. Então, é um que a mais de tecnologia, de inovação tecnológica de maneira geral. O que ele vai usar, então? Ele usa eletroímãs, a gente já estudou, né? Mas vale que lembrar, então, né? Através da eletricidade, a gente vai ter, então, a produção de um campo magnético, então, eletroímã, né? Vai ter, então, relacionado a eletricidade com o magnetismo, certo? E aí, então, em vez de ter um trilho com roda para passar ou com eixos, eu vou ter, então, um trilho de eletroímãs. Esses eletroímãs, então, a corrente elétrica passa por essa linha metálica, né? E aí, acoplada, então, a esse trilho, a gente vai ter esses ímãs. Então, a corrente elétrica que percorre esses ímãs vão fazer, então, com que eles fiquem magnetizados, tá? Que não seriam, então, aqueles ímãs permanentes. Vocês lembram que a gente viu as possibilidades, né? Sim. Se recordam disso? Aulas passadas? Sim. Sim. Ah, obrigada. Beleza. Então, se vocês lembram, tá show de bola. Então, para quem não conhece, esse aqui é um maglev, tá? Lá da China, tá bom? Bem bonitão. Existem outros modelos, tá? Mas esse é o mais topzera que tá rolando no momento. Então, o que acontece? A gente vai ter, então, os elementos, né? A parte do trilho que vai estar à frente do veículo e a parte do veículo, a parte dos trilhos que vão ficar atrás do veículo, normal, né? O que acontece, então? Quem está na frente, a parte da extensão da frente do trilho, vai exercer uma força de atração. Então, vai puxar o trem. Então, vai toda vez que o trem está aqui na frente, né? Eu vou, então, atraindo e o trem vai caminhando.
O contrário acontece na parte traseira. Eu vou ter repulsão, que vai fazer, então, com que a minha velocidade seja mais alta, certo? E garante, então, um movimento contínuo. Porque à medida que atrai na frente, repulsa atrás. O de repulsão, então, é impulsionar o trem para frente, entendem? Sim. Então, basicamente, esse trem, ele é todo movido a ímã? É tipo isso? Isso. Que da Por hora. isso, ele fica meio que... Por isso que chama levitação magnética. Porque ele não toca o chão, por causa dos ímãs, entende? É bem da hora. É muito da hora. Então, quando a gente quer frear esse trem, né? Eu inverto o sentido da corrente. Então, a corrente vai inverter o sinal da parte que está imantada, né? Que está magnetizada. Então, a parte da frente vai começar a repelir, fazendo com que a velocidade diminua, né? E a parte traseira vai começar a atrair, fazendo com que ele pare. Entenderam? Sim. De maneira geral, é um sistema bastante simples, como vocês podem observar, né? Além de simples, em relação ao custo de um metrô, ele custa aproximadamente 1/3 do valor. Então, é uma tecnologia nova, certo? Então, a gente tem inovação tecnológica por um preço mais barato, mais acessível, mais em conta, né? E com uma velocidade superior. O que acontece? Geralmente, os trens de metrô normal, eles alcançam aí uma velocidade de aproximadamente até 100 km por hora. O maglev, ele pode alcançar uma velocidade de até 500 km por hora. Tá? A China está construindo um maglev aí, novo agora, que está com a intenção de chegar a 650 km por hora. E parece que tem um outro modelo aí, que é o maglev 2000, que vai chegar a... Eu não quero falar mentira para vocês, eu não me lembro agora o quanto que é. Então, eu vou perguntar aqui, tá? Pera aí. Acabei de olhar o bagulho para ver, para não esquecer, e já esqueci. Essa sou eu na segunda-feira. Muito bem. 3.200 quilômetros por hora. Nossa, já acontece. Só 3.200 quilômetros por hora. Então, vocês podem imaginar, né? Para eu atravessar, óbvio, a China é um país gigantesco, né? Então, para eu atravessar ali, para ir de uma cidade para outra, seria uma viagem extremamente rápida, barata, porque o custo é mais acessível, né? E moderna também, né? Que a gente tem que levar em consideração a tecnologia. Existem, então, 3... Oi, pode falar. Eu só queria falar que eu achei muito bonito esse trem de levitação magnética. Ele é muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo. Coisa mais linda que tem. Eu tô apaixonada aqui. Desde que eu ouvi a primeira vez na faculdade, né? Eu acho muito da hora. Então, assim, existem 3 possibilidades do maglev funcionar, tá? A gente tá falando, então, dessa primeira aqui, que é do eletroímã, que significa, então, relacionada à eletrodinâmica, né? Eu vou ter, então, ímãs aqui, né? Que vão estar, então, puxando, atraindo ou repelindo esse trem. Existe eletromagnético, desculpa. Eu vou ter através da eletrodinâmica, tá? E eu vou ter também através de superindutores. Essa parte, então, que a gente não fala, ela é muito... Da eletromagnética e da superindutora, elas são mais complexas, digamos assim. Para a parte da eletromagnética, até que é mais de boa, mas o mais usado mesmo é o de eletrodinâmica, que a gente chama, então, ali dos eletroímãs, né? O superindutor... Eu estou travado, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, tá. O de superindutor, o superindutor, de maneira geral, ele faz parte, então, da física moderna. Então, para vocês aprenderem o funcionamento, vocês teriam que saber o que é um superindutor primeiro, supercondutor e tudo mais. Então, é uma parte que vocês tinham que saber mais física clássica para poder aprender sobre isso. Então, a gente vai ficar só no da eletrodinâmica mesmo, tá? Do eletroímã, mas existem aí outras possibilidades, só para mostrar para vocês que existem, tá? Então, a gente não vai ter atrito entre o trilho e o trem, porque o trem acaba flutuando, então, em cima do trilho. Como tem uma repelindo, né, e uma atraindo, ele não vai ficar, então, no chão.
ele fica leve, não é assim, nossa, tá voando, né, gente? Tipo, fica um pouquinho de pé, assim, então eu não tenho o atrito, que faz com que, então, ele atinja, então, a velocidade mais alta, em relação a um trem, num metrô, que vai ter, então, o atrito ali do trilho, tá? No caso, então, vai acontecer a levitação magnética, o que eu vou ter ali no maglev vai ser, então, uma pequena resistência do ar, porque entre o trem e o trilho eu vou ter um pouco de ar passando, então essa resistência pode, então, acabar interferindo, né, diminuindo um pouco a velocidade, mas é muito pouco, porque é pouquíssimo ar que fica entre o trilho e o trem, tá? Mas eu não tenho, então, atrito, que é uma das coisas que impede aí o trem de um metrô normal, né, de atingir uma velocidade mais alta, certo? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Certo. Ô, prof. Não. Oi. Prof, eu procurei o maglev, esse negócio aí, Aham. por dentro. Parece um avião. Sim, é bem bonito. É todo tecnológico, né? Não, aqui tem até essa iluminação de avião. É que, assim, esses países que eles têm a gente chama de países desenvolvidos, né? Eles já estão muito à frente da gente, por exemplo, o Brasil, que é um país subdesenvolvido, né? Tá em emergente, que a gente chama, que está em desenvolvimento. Então, as coisas lá, elas são mais, a gente pode chamar de finas, mas não seria finas o termo correto, vocês entendem, né? Aham. Professora, Então, pergunta. Esse trem maglev, ele, tipo, não tem poluição do ar, né? Por causa que ele não precisa de combustível e tal, então é só eletromagnética, sabe? Alguma coisa assim, que daí não precisa poluir o ar, né? exatamente. Tipo, é só benefícios, entende? Uhum. Eu É barato. entendi muito. A Gabriela falou não. Ele não tem combustível, ele não é movido a combustível como acontece com um metrô, como acontece com um trem normal de ferrovia, entendeu? Ele é movido pela parte da corrente elétrica que gera um magnético que vai atrair na parte da frente e repelir na parte de trás. Então, não tem um combustível que vá poluir o meio ambiente, entendeu? Sim. Que legal. É bem da hora mesmo. Então, falei para vocês, né? A gente daqui no Brasil tem um modelo que foi construído lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, que é este daqui, ó. Ele é bem pequenininho, como vocês podem observar, né? Não é para levar pessoas, né? Transporte coletivo, é para estudo, né? Ele não tem previsão de ser implantado no transporte público brasileiro, tá bom? Não tem nem previsão, não tem nem ideia, nada, tá? Ele foi, então, construído pelo setor da engenharia, de mobilidade, lá que tem acoplada lá a UFRJ, e fica lá no Rio de Janeiro. Dá até para ir conhecer, para ver como é que é, né? Se vocês tiverem um dia no Rio de Janeiro, tiverem a fim de conhecer. Mas, a princípio, nós não temos previsão de colocá-lo rodando aí pelo Brasil, tá? Mas, tipo, é muito complicado de fazer um desse? Complicado. Não, se a pessoa sabe fazer, normal, assim, né? É engenheiro, no caso da mobilidade, né? A pessoa consegue fazer boa, dá para fazer tranquilamente, tá? Mas aí a gente precisa de uma extensão, uma área territorial muito grande, né? É livre para a gente poder botar esses trilhos, fazer toda a parte da implantação para botar a corrente elétrica passando e tal. Então, ele é meio trabalhoso. É que, de maneira geral, a gente não vai ter metrôs em cidades populosas, assim, tipo, muito longe, né? A gente tem lugares muito específicos disso já. Então, eu acho que vai ser atrelado a isso, né? Já tem o metrô funcionando, o pessoal já usa, deixa assim, entendeu? Talvez no futuro, que a gente já esteja mais velho, né? Apareça aí algum governo que tenha vontade de colocar isso rodando em algum estado, em alguma cidade, vocês vão lembrar de mim. Sim. Eu espero, né? Tá bom? Tá bom. Ô, prof, Oi. a parte do motorista também é muito bonito. Só para elogiar o cara que fez isso. Não é? O pessoal tem pensado, como é que a gente fala? De ergonomia.
para a pessoa que está usando ou está trabalhando naquilo, né, se sentir confortável e tudo mais. Então, tem esses rolês aí que hoje em dia pensam mais, sabe? Não é aqueles ônibus que a gente pega que o motorista está exprimido, que ele tem que atravessar por cima do câmbio de marcha porque não tem lugar para ele entrar, um negócio assim, entendeu? É mais... Mais sofisticado, sei lá. Essa seria a palavra correta, é mais sofisticado mesmo. Vocês entenderam, então, o maglev, né? Sim. 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 Tá. O pessoal que chegou depois aí, tá suave? Tudo de boa. Eu tava atrasado porque eu tava varrendo a casa. Muito importante. Sem problemas. Então, vamos fazer as correções, né? Lá na página 46, então vamos começar. Vocês tinham que citar, então, 5 máquinas elétricas, né, que estão presentes aí na casa de vocês. Professora, deixa eu ver a apostila. Senhora, você presta? Página que é? 43, né? 46. 46. Ah. Aqui, foi. Abre. O que vocês colocaram lá? Eu coloquei Eu coloquei geladeira, secador de cabelo, aquecedor, ventilador e lâmpada. Roupas, ventilador e fogão também. Forninho. Eu coloquei ventilador, batedeira, lâmpada, televisão e aquecedor. Beleza. Todo mundo foi na mesma linha, então, né? Bem tranquilo. Essa primeira aí era bem de boa, né? Até tinha exemplos lá no slide da semana retrasada. Né? Vocês podiam estar consultando aí se tivesse alguma dúvida. 2, né? Sobre os... Certo, Elisa, é 2, né? 3. Sobre as máquinas elétricas, né? Essa seria a primeira coluna. Estava com fome. Com a segunda. Então, vocês tinham que escrever, né? Qual ali batia com o motor elétrico, qual batia com o gerador elétrico e qual batia com o transformador elétrico. Na primeira ali, dispositivo elétrico que mantém uma tensão elétrica entre 2 pontos de um circuito, alimentando-o com energia elétrica. É o gerador elétrico. Todo mundo colocou 2, gerador elétrico? Sim, Eu acho que sim. eu coloquei 2. Eu coloquei. Segundo, então, máquina destinada a converter energia elétrica em energia mecânica. É motor elétrico? Qualquer. Motor elétrico, muito bem. E aí, por eliminação, terceira, transformador elétrico, né? Equipamento utilizado na transformação de valores de tensão e corrente. Então, essa seria aí a ordem correta, né? 2, 1, 3, certo? Professora, um exemplo de motor elétrico é tipo o motor do carro? Não. Não. O motor elétrico, a gente viu aí, a gente tem um motorzinho dentro de ventilador, que é um exemplo de motor elétrico, que vai estar transformando a energia elétrica em... E não vou falar, porque depois tem uma resposta aí, não vou falar. Mas a gente vai ter, então, esses motores elétricos. O motor do carro é um motor a gasolina. Ah, tá. Tá? É um pouquinho diferente. Claro que se você está falando de um carro elétrico da Tesla, aí a gente está falando de um motor elétrico, né? Mas, tipo, é um carro em específico. Um carro, isso, é um carro. No geral, é motor que é A gasolina. Entendi. Isso. Ou Ecoflex, né? Que é a gasolina e a álcool. Ou no SUV, o caminhão, que é a diesel, mas o funcionamento é basicamente o mesmo, né? Mas o motor elétrico, carros elétricos, tem motor elétrico. Muito bonito, inclusive. Você já viu os carros da Tesla? Sim. Já. Muito lindo. A gente, quando a gente fez a apresentação Da hora, sobre a né? gasolina de Tesla, a gente pesquisou um carro, né? Então, Da hora. É muito da hora, muito bonito. bem da hora. Um dia a gente chega lá. Vamos lá, então. 3, né? Transformadores. Analise as sentenças e escreva V para a verdadeira ou as verdadeiras e F para as falsas, né? Se tiver. Então, letra A.
Transformadores são dispositivos eletromagnéticos que transformam o valor da tensão elétrica alternada, aplicada em sua entrada, para uma tensão alternada diferente na saída. Eu coloquei falso, mas eu fiquei bem perdida nessa. Eu coloquei verdadeiro. Eu coloquei verdadeiro também. Muito bem, é verdadeira. Tá? O transformador, a gente até viu na aula passada, né? Sim. A corrente alternada que entra, né? O valor da tensão, né? Que vai entrar na primeira, lá na... Como é que fala? No rolamento primário, certo? Vai ser, então, diferente, né? Da tensão de saída. Que é para isso que serve, inclusive, né, para transformar a tensão. Então, essa primeira aí tá correta, tá? Quem botou aí, tem que botar V, de verdadeiro. Letra B. Os transformadores podem ser usados tanto para aumentar quanto para diminuir o valor da tensão. Verdadeiro. Uhum. O resto da galera. Eu coloquei verdadeiro. Eu também. O resto, o pessoal que tá com a câmera desligada, com o telefone desligado, vocês colocaram o quê? Cri, cri, cri. Nossa, só tá aí a professora e o Gabriel na aula. É verdadeiro também. Ah, obrigada. Apareceu alguém. O que Muito bem. professora, o que eu perdi? A gente tá na letra B, verdadeira. Transformadores podem ser usados para aumentar ou para diminuir o valor da tensão. Tá certo? Muito bem. Letra C. Um transformador consiste em duas bobinas enroladas no mesmo núcleo de ferro. Verdadeiro. Eu coloquei falsas. Não sei. Verdadeiro, tá? É isso que a gente tem. A C e a D, elas eram no mesmo sentido, uma tinha que ser verdadeira, a outra tinha que ser falsa, tá? Mas a gente tem, então, duas bobinas, tem aqui a imagem, ó. Duas bobinas, certo? Enroladas em um núcleo de ferro. Isso é um transformador. Então, a letra D, né? Um transformador consiste em uma bobina enrolada em dois núcleos de ferro. É falso. É falsa, né? E letra E, as espiras dos transformadores são denominadas enrolamento primário e enrolamento secundário. Verdadeiro. 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 Muito bem. Então, a ordem ficava verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma ideia confusa aí, meio perdido? Acho que não. Boa. Da minha parte, foi bem tranquilo, professor. Bem de boa, né? Aham. Como mais ninguém se contestou, vou aceitar aqui de boa. Então, 4. As máquinas elétricas estão presentes em diversas situações do nosso cotidiano. Além de converterem a energia elétrica em movimento, também podem convertê-la em energia térmica, sonora, luminosa, entre outros aí, né? Para cada uma das máquinas relacionadas a seguir, escreva a transformação de energia correspondente. Então, vocês tinham que colocar energia elétrica em blá, 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 né? Como eu falei para vocês na aula passada. Vamos para a letra A, ventilador. O ventilador transforma a energia elétrica em Movimento. Movimento mecânica. movimento, mecânica ou cinética. Vocês podiam usar os três, que não dava nenhum problema, tá? Os três termos. Só isso? Só em movimento? Aí o movimento faz vento, mas Não, esse tá intrínseco, mas tem um negocinho que vocês esqueceram, eu acho. não sei. Não sei também. O ventilador não faz barulho? Sonora. Energia elétrica em energia mecânica ou do movimento e energia sonora também, tá? Ah, claro. Tá. Faz barulho. Aquele barulho de vento, assim, nossa. Vocês lembram o ventilador da sala de vocês, né?
Vai barulho, Barulheira. né? Faz parte. Vamos para B, então. O aquecedor transforma energia elétrica em Térmica. Térmica. térmica, muito bem. Lâmpada incandescente transforma energia elétrica em Luminosa. Luminosa. Térmica e luminosa. Luminosa só? E térmica eu coloquei também. Temperatura. Térmica e luminosa. Eu Muito coloquei bem. até- Se não tivesse dito incandescente, vocês podiam colocar só luminosa, que estava correto, tá? Sim. Como afirma que é incandescente, a incandescente ela esquenta, tá? Então vocês podem colocar térmica também. Se é uma lâmpada de LED, é só luminosa, porque ela não esquenta. Entendi. Então, tem essas diferenciações aí, tá? Então tá aí para vocês observarem respostas, só para conferir, né? Seguindo então. Vamos para o que aprendi lá na página 47. Eu não fiz esse. Esse não era para fazer, esse a gente vai fazer junto. Ah, tá. Entendi. Uma revisão aí, ver se vocês pegaram aí a ordem dos rolês e tudo mais, tá? Entendi. Então, lá na primeira está escrito assim, né? O quadro apresenta alguns eletrodomésticos usados regularmente em uma residência, bem como as potências e o tempo de funcionamento deles em um mês. Então, a gente tem lá geladeira, chuveiro, certo? A potência em watts que cada um deles utiliza e o tempo, então, em horas do tempo que ele ficou ligado, então, sendo utilizado, né, em um mês, em 30 dias, tá? Supondo que uma companhia elétrica cobre 30 centavos por quilowatt-hora, tá? Consumido, com base nas informações do quadro, calcule qual o valor a ser pago de energia elétrica ao final do mês. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Cada um deles. Não escutei. Ver quanto que é o quilowatt-hora de cada aparelho. Muito bem. Primeiro eu tenho que fazer a conversão, né? Eu estou tendo, então, a potência em watts e eu estou tendo a conta, né, de energia elétrica cobrada em quilowatt-hora. Então, eu tenho que fazer a conversão. Certo? Para quem não lembra, quilo é 1000, certo? Então, eu pego o valor dos watts, certo? E divido por 1000 e vejo quanto dá. Para quem não sabe, para quem não lembra, né? Então, 300 dividido por 1000 vai dar... Calma aí. $300 dividido por 1000? Sim. Repete aí que eu não Vai ouvi dar direito. 0,3? 0,3 kWh, né? 300 watts dividido por 1000 kW, né? Então, vai dar aí 0,3 kWh. O 90 da televisão vai dar quanto? Vai dar 0,09. Muito bem. E o chuveiro? Vai dar 5,5. Certo. Aí, ó, resposta para a galera que tá perdida, né? Deixa eu só botar a vírgula aqui que eu apertei o bagulho errado. Isso. Certo? Então, a gente tem a potência aí da geladeira, certo? A potência da TV e a potência do chuveiro aí, em quilowatt-hora. Ali no primeiro tá pote gel. Pote gel. Potência da geladeira. Isso mesmo, pote de gel, pode ser também. Então, beleza. Aí agora eu já sei quanto de quilowatt-hora foi utilizado por cada um dos aparelhos ali dos eletrodomésticos, né? Para eu calcular o valor, eu tenho que calcular, então, energia, certo? Porque é isso que faz. A conta de energia elétrica calcula quanto de energia elétrica foi utilizado. Então, eu tenho que calcular energia de cada um deles, certo? Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho, então, o 0,3 ali kWh, né? Vamos para o pote de gel ali, como diz a Gabriela. A potência da geladeira. Então, eu vou escrever lá, energia da geladeira vai ser igual à potência da geladeira
que mais? É isso? Só a potência geladeira do resto, galera. Um chute, gente, vamos lá. Dividido pela hora consumida. Isso, tempo que fica ligado, né? Então, a gente coloca um ΔT, lembram? Não. Então, vamos lá. Energia é igual a potência multiplicada pelo tempo que fica ligada. Então, vocês têm lá que a geladeira fica ligada 720 horas. Não precisa converter, já está pronto. Então, 720 vezes 0,3 vai dar... É vezes 0,3? Isso. Dá 216. Muito bem. 216 quilowatt-hora. Entenderam ou não? Tô perdidos. Entendi. Eu tô perdida, pra falar bem a verdade. Vamos lá. Daí, para a gente calcular o valor, a gente tem que multiplicar 0,30 por 216? Ô, prof, Ainda não, calma. Já vou te... Vamos voltar aqui para a Esther, ó. Presta atenção, Esther. Tá, deixa eu tirar aqui o bagulho. não, é que, ó, pra te explicar onde que eu perdi, Ah, foi na parte do vezes, ou é que eu não entendi se era vezes ou divisão. Que vocês estavam falando de quilowatt-horas, eu fiquei bugada. tá, pera aí, já vou chegar lá. Deixa eu só arrumar aqui. Eu coloquei a resposta direto, daí... Tá. Tá, vamos voltar lá então. Cadê a apresentação? Mostrar aqui. Estão vendo lá? Sim. Beleza. Então, eu vou fazer. A energia da geladeira, ó, vai ser igual à potência da geladeira. A energia ela consome. Ah, agora eu entendi. O que tá escrito aqui? Eu tentando entender um pouco pra ver se a cabeça entende também, né? Não, vai. Vamos lá, vamos devagar. Não tem problema nenhum. Que, Então, né? eu pego. A gente já viu esse conteúdo, só para lembrar vocês, né? A gente já viu lá essas equações também, tudo mais. Então, a gente tinha lá que energia é igual a potência vezes a variação do tempo, o tempo que fica ligado no objeto. Como a gente está falando da geladeira, eu coloquei energia da geladeira igual a potência da geladeira vezes o tempo que a geladeira fica ligada. A geladeira, então, tem uma potência de 0,3 kWh, ela fica ligada esse tempo, certo? Durante 720 horas em um mês, tá? Até aí, beleza, né? Beleza. Para vocês entenderem, 24 horas vezes 30 dias vai dar 720 horas. A geladeira fica ligada todo dia, né? O dia todo. Então, a conta é essa, tá? Ela consome 0,3 kWh e fica ligada aí durante 720 horas em um mês. Eu multiplico, eu vou ter, então, quanto de energia só a geladeira consome em um mês, que é 216 kWh. Sim. Entenderam? Sim. Né? Foi agora? Sim, agora foi. Beleza. Então, vamos fazer o segundo para vocês fazerem, tá? O segundo é a energia da TV. Então, vocês vão fazer o mesmo esquema. Energia TV igual a potência TV vezes o tempo que a televisão fica ligada. Tá? Arrumem lá o esqueminha, façam lá a conta. Peraí.
só me diz o que é pra fazer, que agora eu tava pegando caneta e papel. Sem querer. Faz igual essa conta aqui, ó. Só que da TV. A energia da TV igual a potência da TV, vezes o tempo que a TV fica ligada. É vezes, né? Claro, né? Vezes. É multiplicação. Multiplicação, tá bom. Dá 30,4 kWh. Oi? O da TV dá 30,4 kWh. Não, deu isso, meu. Ô, prof, muda ali só pra eu ver o quanto que é da TV ali pra somar. Ó, a TV é esse, Ah, tá, obrigada. e o tempo é 60 horas. Então dá 304? Então, não sei. Vou fazer de novo. Ô, prof, uma pergunta. Educação física todo dia por causa que minha mãe falou isso. Oi? Que? É que a minha mãe estava no carro comigo e ela falou que ia ter educação física todo dia. E eu só falei, é sério? Não tô sabendo disso. Educação... Não tô sabendo de nada. Ô, prof, eu falei isso porque as crianças estão engordando demais. Eu disse que quando voltarem às aulas, tem que ter aula todo dia. Entendi. É verdade. O pessoal tem que fazer um exercício em casa, bota pra pular a corda e fazer um polichinelo. Bota lá. Bota lá. Os professores deviam colocar. Né? Dá. Eu levando a sério e, né? Professora, eu fiz Oi. a conta de novo e eu tava muito errada. Eu acho que ainda tá errado, mas se tiver certo agora, Deus, enfim. Deu 5,4. Quilowatt-hora. Eu também. Muito bem. Faz do chuveiro agora, tá? Potência do chuveiro vezes o tempo do chuveiro, que é 30 horas. Bora lá. Tá. O tempo é o de cima ou o de baixo ali do pote chuve? A potência é 5,5. O Peraí. tempo é 30. Ah, tá. Obrigada. 5,5 vezes... Quando mesmo? 165. Eu tô Meu Deus. muito lenta. 65. 165. Quilowatt-hora. Eu fiz 65. Não esqueça as unidades de medida. Não, é que eu tinha falado antes quilowatt-hora, mas é que tem essa cabeça por tu número. Eu falei número. Só para lembrar vocês, não pode esquecer nunca, tá? Tá. Então tá aí, ó, para vocês, ó, as 3, tá? Vocês deviam ter organizado. Se vocês organizam desse jeito, fica mais fácil para vocês entenderem o que vocês estão calculando, tá? Por isso eu peço para vocês não colocarem direto as contas. Vocês lembram disso lá do início do ano, né? Quando vocês organizam, esquematizam, montam o celeiro, vocês conseguem entender o que vocês estão fazendo. Então tá. Então eu tenho aqui calculado a energia da geladeira durante um mês, 216 kWh, ela consome. A energia do chuveiro, então, que é de 165 kWh em um mês, e a energia da televisão, que é de 5,4 kWh em um mês. Beleza. O que eu faço agora? Tu vai pegar o quilowatt-hora, O prof. vai dividir, vai multiplicar pelo preço que paga por quilowatt-hora. Você quer falar? O prof. Oi.
se a gente não organizar esses negócios, sabe o que vai ficar? Igual um negócio só que eu vi. Assim, que a menina tava tentando explicar pra mim o que é Ladybug. E assim, meu Deus, ficou uma bagunça, mas bagunçado que dá bagunça. Exatamente, você tem que fazer essa organização aí, né? Para vocês conseguirem visualizar o que vocês estão calculando. Primeiro passo, então, antes de fazer o que a Gabriela falou, é a gente somar todas as energias aí consumidas, tá? Então, eu vou somar 216 quilowatts com 165 quilowatts mais os 5,4 kWh. Eu vou ter, então... Calma aí, deixa eu contar. Calma aí. Prof, o que tem que fazer que me travou aqui? Tem que somar as energias finais ali, do chuveiro, da geladeira e da TV. Dá 386,4? Muito bem. 216 mais 165 mais 5,4 dá 386,4 kWh, tá? Como dizia no enunciado, a companhia elétrica cobra, então, 30 centavos por kWh. Então, eu multiplico o valor de quilowatt-hora total pelo valor de cada quilowatt-hora. Então, eu vou ter 386,4 multiplicado por 30 centavos, 0,30. Isso vai me dar uma conta de energia elétrica para pagar no valor de... Calma aí. 386. 4. De... Deu 11. Dá 1.139,20. Quanto? 1.139,20 deu a minha conta. Tá muito cara essa conta de energia elétrica. Primeiro, professor, tem que fazer o 386,4 mais 0,30? Oi? Fala mais devagar, Lucas. Professora, tem que pegar o 386,4 Até vou, que saco. mais 0,30? Não, é para multiplicar por 0,30. Voltou? Sim. Eu entendi o que você falou. 0,30 é o valor de cada quilowatt, de 1 kWh. Eu tenho 386,4 kWh. Então, eu multiplico o valor de 1 kW para saber quanto custa todos os quilowatts que eu tenho. Professora. 115,2. Oi? Ó, fiz a conta de novo. Eu 113,92. Meu Deus, 115. É, a minha também. 115,92. Seriam R$115,92. Mas confiram aí, ver se vocês chegam no mesmo resultado. Pois é. Meu Deus, 113. 4 vezes 0,3. 115,92. Tá. Opa. Vou mostrar a calculadora para vocês hoje. Ó. Uhum. Não. Vocês entenderam?
Uhum. Ah, agora eu entendi. Sim. Foi? Agora eu certeza? expliquei de novo. No final da minha conta, Agora eu só entendi. agora tem isso. Foi, então? Eu acho que pra mim foi. Aleluia. Aleluia. Lucas, beleza? Gabriel, beleza? Tawane, Vinícius, Maria, tá de boa? Aham. Entendi tudo. O meu ponto, eu confundi um pouco, mas eu professor. Tá de boa. De boaça. De boa na De boa. lagoa. Ô, professora, Lucas, tu tinha travado, tu tava falando. Mais ou menos, eu tô falando. A Maria Breitani disse que tá mais ou menos pra ela. Tá, enquanto o Lucas volta aí, fica travado. O que tu não entendeu, Maria? Liga o microfone e fala pra mim. voltou para cima. Felicidade. Não, não é que eu não entendi, é que tá mais ou menos. Eu tô indo, devagar, mas indo. Tá, mas eu explico de volta? Não, tá de boa. Vou pegando. Voltei? Oi, Lucas, tá travada a tua imagem ainda, mas acho que eu tô te escutando. Pelo menos. O que importa é que seja áudio bom, né? Ó, vê agora. Travou? Não, tá travando demais a imagem. Agora? Ó, Tá, mas o áudio, fala pra mim. Tu entendeu ou não? tá. Sim. Quase no finalzinho da conta que eu coloquei outra parte, mas no começo estava tudo certo. Daí eu já dei uma ajeitada no final. Só ali que me pediu um pouco. Mas agora foi. Foi. 1 para 2, então, ó. Lá na página 48. Com base nos conceitos dos ímãs, analise as afirmativas e escreva V para as verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Quando um ímã é dividido ao meio, obtemos um ímã somente com polo norte e outro somente com polo sul. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu fiquei verdadeiro. Eu não estou escutando. Eu coloquei verdadeiro. Tá. Vamos lembrar lá nas primeiras aulas, né? Quando a gente quebra um ímã, a gente vai ter sempre um polo norte e um polo sul no mesmo ímã, tá? Então, a primeira é falsa. Por menor que seja o ímã que eu tiver, ele vai ter um polo sul e um polo norte, sempre. Tá? Eu não vou ter um ímã só com polo. Senão não é ímã. Uhum. Bom? Então, a primeira é falsa. Letra B. Sim. Ao aproximarmos ímãs distintos, pode haver atração ou repulsão. Verdadeiro. Verdadeiro. Eu coloquei Verdadeiro? verdadeiro. Letra C. O minério de ferro que constitui um ímã é chamado de âmbar. Eu coloquei verdadeiro. Não, é falso essa, né? Será? Essa é falsa. O âmbar é aquele que a gente lembra lá do início e tal, mas não tem a ver com o minério de ferro. O minério de ferro que constitui o ímã é chamado de magnetita. Por isso, magnetismo. Né? Sim. Magnetita, não âmbar. Letra D. Os eletroímãs Travou bonito. Que maravilha. Voltei? Não. Agora tá melhorando. Voltei? Voltou o áudio. Voltou. Aleluia. Sim. Vamos gravar uma vez, não é nossa aula, né? Verdade, com certeza. Vamos repetir, então. Toda razão. Vamos repetir, então. Letra D. Os eletroímãs se fundamentam no experimento de Oersted. Vocês lembram? Que era o experimento que tinha uma bússola próxima a uma bobina passando corrente elétrica. Sim. Eu coloquei verdadeiro.
Verdadeiro, eu acho. Verdadeiro. Muito bem. Verdadeiro. Muito bem. Letra E. Qualquer material pode ser imantado e transformado em imã artificial. Falso. 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 Muito bem. Eu só posso ter ímãs se eu tiver, então, elementos de ferro e cobalto, tá? Então, de metais específicos. Eu não posso transformar uma borracha em um ímã, por exemplo. Eu podia transformar uma madeira em um imã, né? Isso seria diferente. Então, tem a resposta para vocês, né? Falso, verdadeiro, falso. Ordem correta aí das respostas. Então, 3. Cite pelo menos um problema ambiental estudado anteriormente que esteja relacionado às usinas. Letra A, termoelétricas. Termoelétrica. Um problema ambiental que a termoelétrica traz. Eu acho que é aquilo da fumaça, né? Que sai. Pode ser. Emissão de CO2. Emissão de gases. Gás carbônico, né? Pode ser um deles. Se você quiser usar outro, aí tá de boa, tá? Na hidrelétrica, um problema ambiental. O desmatamento? Pode ser o desmatamento, né? O desmatamento a gente pode relacionar aí a flora e fauna, né? Da região alagada, que vai se perder, né? Essa biodiversidade perdida. Termonuclear. Aquecimento da água do o aquecimento da água do mar, professora. O superaquecimento da água, né? Que está ali próxima à usina termonuclear, pode ser um problema ambiental, né? Eu coloquei aqui para vocês só os exemplos, né? Eu também botei emissão de CO2, também coloquei extinção, né, da flora e fauna da região alagada. No terceiro, eu coloquei a contaminação do ambiente com material radioativo. Também poderia ser uma opção, né? Por conta da radioatividade que tem nesse tipo de usina. Mas existem outros, tá? Se vocês quisessem colocar outros, não tem problema nenhum. Hoje em dia existem usinas termonucleares ainda? Oi? Hoje em dia existem usinas termonucleares? Tem, a gente tem no Japão, a gente tem no Brasil Angra 1 e 2, lá em Angra dos Reis, que também são usinas termonucleares, né? Que são usinas nucleares. Existem outros países também, tá? Apesar dos acidentes, eles são muito pontuais e a gente viu que tem muitos benefícios. Dependendo do país que você tiver, vale mais a pena você utilizar esse do que um outro recurso. No nosso país não é muito, como a gente comentou nas aulas, né? Só para a Gabriela estava sem internet, né? Os outros países, a gente tem no nosso país, né? A possibilidade de outras usinas com maior facilidade, como a hidrelétrica, por exemplo, a termoelétrica, por conta do carvão, que a gente tem bastante, tal, do bagaço do cano, que a gente pode utilizar também, e de outros produtos agrícolas. Então, a gente acaba não utilizando muito a termonuclear. Tanto que quase ninguém conhece Angra 1 e Angra 2. Tá? Mas a gente também tem aí uma diversidade bastante grande na nossa matriz energética, né? Sim. 4, então. Nossa sociedade faz amplo uso da energia elétrica, que pode ser obtida que pode ser obtida de diversas fontes. Química, térmica, mecânica, solar, eólica e várias outras. Utilizada para a produção de outras energias. Sobre as transformações de energia, eu tenho que associar a coluna, então, o dispositivo mecânico ou gerador em relação a transformador de tipo de energia. Transforma energia tal em energia tal, tá? Então, vamos lá. A pilha. Tem o quê? Química em elétrico? Química em elétrica, né? Reações químicas que acontecem dentro da pilha vão transformar a energia química em energia elétrica, tá? Então, muito bem. Gerador de usina hidrelétrica. Mecânica em elétrica. Mecânica em elétrica?
mecânica em elétrica. Muito bem. Movimenta, né, as turbinas lá, então a água movimenta as turbinas, né, gerando energia elétrica. Um chuveiro elétrico. Elétrica em térmica, né? A energia elétrica vai ser transformada, então, em energia térmica para esquentar a água. Muito bem. Ventilador. Elétrica e mecânica. Elétrica em mecânica. Muito bem, né? E aí, obviamente, né, a máquina a vapor vai estar transformando, então, térmica em mecânica, né? Então, a ordem fica 4, 3, 5, 1, 2. Sim. Uhum. 4, 3, 5, Como que? 2. Como? É que eu me perdi no A final. ordem aqui, ó. 4, 3, 5, 1, 2. Tá, beleza. A ordem. É que eu acabei viajando um pouco agora. Sem problemas. Até aí, vocês têm alguma dúvida? Não, tá bem de boa. Não. De boa, só para relembrar, né? Só uma revisãozinha básica, mas então, se vocês não têm nenhuma dúvida, vamos para a última, que talvez poderia ser a mais difícil, mas não é. Só porque tem um Enem ali no meio, né? Então, vocês podem ficar meio, oh, meu Deus, mas é de boa. É bem suave, vocês vão observar aí. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior. O que foi? Interferência no áudio. No meio da explicação da professora. Ah, tá. Falando. Desliga os microfones, que daí não vai dar nada de interferência. Por favor. Vamos lá, então. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui uma pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Em relação a esta cidade, então, qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar o menor impacto ambiental? Letra A, termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Letra B, eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desses tipos de energia. Letra C, nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. Letra D, fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Letra E, hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. Eu acho que fotovoltaica. Sim, fotovoltaica. Eu acho que é a D. Letra D, de Deus, fotovoltaica, né? Muito bem, tá dando a deixa, né? A gente não pode usar o rio, que aí o rio tá para pesca, né? Então não dá para matar a biodiversidade. Então tem que ser aí, aproveitando a incidência solar alta durante o ano todo. Fotovoltaica, né? Ou solar também, é o mesmo nome, né? Uhum. Então, sinônimos, né? Vocês têm alguma dúvida? Nada? Não, tá bem de boa. Acho que eu também não tenho nada. Ô, prof, só para avisar que teu áudio tava atrasando para mim, tá? É, tá atrasando mesmo, Messi. Atrasou um pouco. Pelo menos a gente tá ouvindo. É, melhor do que nada, né? Aleluia! É verdade. Então, seria isso para quem está assistindo a aula gravada. Até amanhã.